A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre cada membro da sua família. Que a paz do Senhor repouse na sua vida, nas nossas vidas, dos nossos familiares, para que nós tenhamos sempre um novo coração, um coração de paz, um coração de perdão, um coração de amor. E assim nós prossigamos a caminhada até que Ele venha. O nosso tema hoje será alvo mais que a neve. A água, em todas as suas formas, ela tem uma simbologia muito grande na Bíblia Sagrada. E a neve é um estado intermediário entre a água fluida e o gelo sólido. Portanto, a neve é um símbolo da cor branco o branco é a cor mais mencionada na Bíblia Sagrada. Mais um detalhe: não existe nenhum texto ou contexto nas Sagradas Escrituras em que o branco ou a cor branca se refira à pele humana ou de animal ou algo parecido. É uma metáfora. Eu gosto muito de estudar as metáforas na Bíblia. O pecado, ele é um grande e terrível, uma terrível poluição que mancha, suja, corrompe, destrói e até mata a vida humana. A Bíblia chama o pecado de injustiça, de ilegalidade, de transgressão, como nós vemos em 1 João capítulo 3, verso 5, em 1 João capítulo 5, verso 7 e Hebreus capítulo 8, verso 12. O pecado destrói vidas, destrói lares, destrói comunidades, destrói sociedade, embaraça os trabalhos da igreja, perturba as mentes e os corações, enfim. A Bíblia retrata o pecado com metáforas que descreve a sua podridão. Nós vemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso de 1 a 5. Ele nos mostra como seriam os homens nos últimos tempos. Quando a Bíblia cita branco ou alvo mais que a neve, em alguns dos seus textos, esta metáfora ou simbologia da pureza, da inocência, da justiça, do perdão, da ressurreição, portanto, é um símbolo espiritual. Em Isaías, no capítulo 1, verso 18, a Bíblia hebraica transliterada, eu estou usando nesse vídeo a tradução da Bíblia hebraica transliterada, tá? E ele diz: vinde, então, e argui, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branca como a lã. A lã é uma outra metáfora na Bíblia Sagrada, que também simboliza o branco, né? Mas eu estou falando da neve. Daniel, no capítulo 7, no verso 9, Daniel continua olhando até que foram postos tronos e um ancião de dia se assentou e sua veste era branca como a neve. Em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 2, João viu um cavalo branco. Em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 11, ele viu um trono branco. No Salmo 51, verso 7,
após o pecado de Davi, que ele compôs esse salmo, ele fala que o sangue é para nós hoje. Ele diz que o isopo, que era uma planta lá em Israel, mas hoje é o sangue de Jesus que lava todo o pecado e deixa mais branco, mais alvo do que a neve. A nossa vida espiritual fica mais branco, mais alvo do que a neve. Não é o nosso corpo. Tem nada a ver com cor de pele, né? E em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 14, a cabeça e os cabelos eram brancos, como alva lã de novo, como neve. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 18, Jesus aconselha a igreja de Laodiceia que compre dele, quer dizer, dele mesmo, o ouro refinado pelo fogo, para enriquecer e ter vestes brancas. Quer dizer que a fé, a salvação, aceitar Jesus como Salvador, aí as nossas vestes espirituais serão mais alvos do que a neve. Jesus promete, a dar para nós uma vestidura branca para as bodas do Cordeiro. Porque, como nós vemos, é a justiça, a pureza, que é preciso que nós leiamos a Bíblia para aprendermos as Santas Escrituras. A nossa tradução, Assembleia de Deus, até foi o pastor Altair Germano que eu perguntei para ele me falou, e depois eu pesquisei e cheguei à conclusão. É Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Mas eu uso a transliterada, a hebraica transliterada, e no meu dia a dia, que também ela a Almeida Revista Atualizada e a Corrigida, ela é uma tradução da hebraica transliterada, tá? Em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 14, João viu a multidão que lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém? Então, a cor branca, ou o branco, alvo mais que a neve, simboliza a pureza espiritual e nos remete à justiça de Cristo. Porque quando o pecador vem a Cristo com fé, Cristo purifica de todo pecado. E como vimos lá em Apocalipse 1:4, os cabelos eram alvo, como a lã branca, e a neve, que simboliza a sabedoria também, E em 2 Crônicas, para melhor entendimento, vamos ver lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, no verso 12, em Marcos, no capítulo 16, no verso 5, em João, no capítulo 20, no verso 12, em Atos, no capítulo 1, no verso 10, em Apocalipse, no capítulo 4, verso 4, e capítulo 9, verso 14. Nestes textos, nós vemos assim, que é simbolizando como a santidade e a dedicação de Deus. E lá em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 8, simboliza a alegria. Então, vamos ler a Bíblia, orar, jejuar, para que as nossas vestes fiquem mais alvo do que a neve. E assim nós possamos adentrar nos portões celestiais. Jesus Cristo está voltando. E nós precisamos estar com as nossas vestiduras brancas, sem nenhuma nódoa, sem nenhuma mancha, mas sim alvo, mais que a neve. E não vamos entrar nessas discussões ideológicas, que ela só serve para preverter os que ouvem, Não é assim que a Bíblia nos diz? Para não nos atentarmos para as fábulas. Então, isso é ideologia, essas coisas fábulas, Não vamos adentrar nessas discussões, mas sim porque nós sabemos em quem nós temos crido e como nós possamos, cada dia, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e nos tornarmos
com as nossas vestiduras espirituais, alvo mais candente. Fique na paz de Deus. Vamos viver como irmãos, vamos perdoar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, porque nós somos a Bíblia, a carta lida de Deus pelo mundo, né? Então, fique na paz de Deus, que Deus derrame bênçãos sem medida sobre nós, que Deus nos ilumine, nos guarde, nos proteja, nos dê um novo coração de carne, nos dê discernimento, nos dê entendimento e nos dê sabedoria. Amém? Deus abençoe.